Olá, meu nome é Paula Locatelli, sejam bem-vindos ao segundo módulo do nosso curso de verão da Escola Municipal de Saúde Regional Sul. Nesse módulo, a gente vai falar sobre a legislação estruturante do SUS. Tá? Então, o SUS ele se baseia em 3 documentos oficiais: a Constituição Federal de 88, a Lei número 8080 de 1990, que também é conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e a Lei número 8142, que também é de 1990 e que aborda mais a participação social. Como participação social vai ser o tema do nosso terceiro módulo, eu vou abordar essa lei mais profundamente no próximo módulo. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Constituição e sobre a Lei número 8080. Tá? Então eu quero começar falando que o SUS, ele depende de alguns princípios que devem ser colocados em prática para ele funcionar de acordo com como está na Constituição e nas leis que regem o SUS. Não só essas leis, mas também algumas normas complementares, como normas operacionais básicas, também conhecidas como NOBs, e também alguns decretos que vêm ajudar nessa regulamentação dos princípios do SUS. Tá? Então, primeiramente, a gente vai falar sobre os princípios doutrinários do SUS. São 3 os princípios doutrinários do SUS. Então, esses princípios incluem a universalidade, tá? Porque de acordo com o artigo número 196 da Constituição de 88, a saúde ela é um direito de todo cidadão e um dever do Estado. A universalidade ela se baseia nesse artigo. Então, todo cidadão brasileiro, ele tem direito à saúde. A saúde é um direito de todo cidadão brasileiro, tá? Outro princípio doutrinário do SUS é a equidade. Do que se trata a equidade? A equidade, ela trata de você conhecer as necessidades de uma certa população, de uma certa pessoa e ofertar o cuidado em saúde de acordo com essa necessidade. Tá? Então, um exemplo que a gente costuma usar para falar de equidade é a classificação de risco que é feita em hospital. Então, por exemplo, se você chegar num pronto-socorro com um quadro de uma gripe, um resfriado, um quadro que não seja tão grave, você provavelmente vai esperar um pouco mais do que uma pessoa que chegue, por exemplo, após sofrer um acidente de carro, né? Isso se chama equidade. A pessoa que tem mais necessidade vai ser priorizada naquele caso. Outro exemplo de equidade são algumas políticas de saúde para as minorias. Então, por exemplo, o SUS ele tem oferta de saúde do idoso, saúde dos quilombolas, saúde dos indígenas, saúde da mulher, que são grupos bem específicos e que precisam de cuidados mais específicos. Então, isso também é o princípio da equidade sendo aplicado no SUS. E por último, mas não menos importante, a gente tem a integralidade. Do que se trata a integralidade? A integralidade é você conseguir oferecer um serviço de forma integral, então desde uma passagem, por exemplo, com um clínico geral numa unidade básica de saúde, até um exame mais complexo, como uma tomografia ou mesmo uma cirurgia mais complexa, tá? Então o SUS ele tem que ser integral, né? Tem que oferecer todo tipo de cuidado, oferecer um cuidado integral. Outra forma de pensar a integralidade é a gente pensar na saúde como uma somatória de fatores, né? Então, para a pessoa ter saúde, não basta ela ter acesso à saúde. A saúde depende de muito mais fatores, como, por exemplo, renda, trabalho, lazer, o acesso à saúde, obviamente. Então, é você enxergar a saúde de uma forma mais integral, como uma união de diversos fatores. Mediante isso, nós temos também os princípios organizativos do SUS. Tá? Um dos mais importantes princípios organizativos do SUS é a descentralização. Do que se trata a descentralização? A descentralização ela diz que cada esfera do governo vai ter uma responsabilidade na gestão do SUS. Então, por exemplo, a União, ela vai ser responsável por gerir laboratórios públicos, por fazer avaliação de saúde. Os estados, eles vão cuidar mais da parte de hospitais regionais.
os municípios, eles vão estar mais perto das pessoas, então nas unidades básicas de saúde. Dessa forma, você facilita muito a gestão, que quando você descentraliza, né, lembrando que lá no primeiro módulo a gente falou que o SUS, ele veio à tona, né, ele foi colocado em prática logo após um regime que era uma ditadura militar, onde o poder estava muito centralizado no federativo, né? Então o SUS ele vem também trazer esse princípio da descentralização, que facilita também a aplicação dos outros princípios, como a equidade, né? Quando um município consegue gerir as suas UBSs, ele consegue saber a necessidade de saúde de cada região, né? E falando em região, nós temos também o princípio da hierarquização e regionalização, que também vem em conjunto com a descentralização, eles andam juntos. Por quê? Por exemplo, aqui em São Paulo, né? O São Paulo é um município enorme, com diversas realidades dentro de uma mesma cidade. Então, a saúde aqui no município de São Paulo foi dividida em 6 regiões. Nós temos a região centro, leste, norte, oeste, sudeste e sul. Cada uma com as suas peculiaridades. E você regionalizando, né, hierarquizando, você facilita muito a gestão do SUS, tá? Então a gente falou sobre as competências, né, que a União ela acaba sendo mais responsável pelos laboratórios, o Estado pelos hospitais e o município pelas unidades básicas de saúde, entre outros, né? Mesmo com esse princípio da descentralização, algumas atribuições elas são comuns a todas as esferas do governo, como por exemplo a avaliação do sistema de saúde. As pessoas estão tendo acesso à saúde, isso vai ser verificado por todos os órgãos, por todas as entidades federativas, né? Então a federação, por meio do Ministério da Saúde, por meio do Ministro da Saúde, vai fazer essa avaliação. Os secretários estaduais de saúde nos estados fazem essa avaliação e os secretários municipais de saúde nas cidades. Por último, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o financiamento do SUS, que eu acho que é um tema muito importante e que acredito que muitas pessoas tenham dúvidas, né? Como que o dinheiro chega para o SUS? Como que esse dinheiro é administrado, ele é gerido? Então, como que funciona? Primeiramente, a gente tem que falar de uma lei, que é a Lei número 141 de 2012, que é a lei mais recente e que ela diz que os municípios do Distrito Federal têm que repassar 15% da sua renda acumulada com impostos para o SUS e os estados têm que repassar 12%, né? E aí de quais impostos a gente está falando? Estão falando de IPTU, IPVA, impostos sobre compras, ITBI, imposto de transferência de imóveis. Então, tudo isso vem para o SUS. Lembrando que, de acordo com a Constituição, a saúde ela também faz parte da Seguridade Social. Então, uma parte dessa receita da Seguridade Social também vai para a saúde. E também existem outras fontes, como por exemplo doações. Uma pessoa ela pode, se quiser, doar dinheiro para o SUS. E também as multas que às vezes são aplicadas pela vigilância sanitária, de acordo com a esfera, elas são repassadas, tá? E sempre esse fundo é chamado Fundo de Saúde. Então nós temos o Fundo Nacional de Saúde, os fundos estaduais de saúde e os fundos municipais de saúde. A gente vai falar um pouco mais sobre o financiamento e sobre essas escolhas que os gestores têm que fazer com esse financiamento no módulo 4, que vai tratar de desafios e perspectivas do SUS. Espero que vocês tenham gostado.